Olá, meus alunos queridos que nos acompanham no nosso curso Panorama Bíblico. Nós estamos dando início agora a mais um grupo de livros. Nós estamos fazendo um panorama do cânon do Antigo Testamento. Nós vimos como que o cânon foi formado, como se desenvolveu, né, a colocação de cada livro. E agora nós estamos dando só uma panorâmica. Não estamos estudando profundamente cada livro, mas apenas oferecendo a você algumas informações históricas, a nível de conteúdo, né, para que você tenha ideia de como que cada livro foi escrito, como ele foi formado e a sua inserção no cânon, ok? A partir do momento que começarmos efetivamente a estudar as Escrituras, vamos estar trabalhando de maneira mais profunda em cada livro, mesmo que em algumas partes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vamos passar assim um pouco por cima, porque evidentemente se fôssemos estudar versículo por versículo cada livro da Bíblia, seria um trabalho para o restante de nossas vidas e ainda acredito que ia faltar tempo. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre os livros poéticos. São 5 livros, mas antes de nós começarmos, eu gostaria de encorajar você a se inscrever no nosso canal. Isso vai nos ajudar bastante a divulgar esses estudos, crescer dentro do YouTube. Você é uma pessoa importantíssima, porque se o curso tem sido bênção na sua vida, e não somente o curso Panorama Bíblico, mas os outros vídeos que nós disponibilizamos no canal, você vai nos ajudar bastante se inscrevendo, dando seu like, acessando o sininho do YouTube para você receber as atualizações do nosso canal, ok? Canal Palavra Viva está aqui para servir você com todo o material que nós disponibilizamos através do canal, ok? Bom, vamos falar então sobre os livros poéticos. O livro de Jó. É importante fazer uma distinção entre o tempo em que Jó viveu e o tempo quando o livro de Jó foi escrito. É muito importante fazermos essa distinção. Muitas pessoas não fazem e acham que dão uma atualidade ao livro de Jó que ele na verdade não tem. Jó aparentemente viveu durante o tempo dos patriarcas. Há pessoas que acreditam que ele viveu no tempo dos juízes, mas não. Jó viveu durante o tempo dos patriarcas. E há pontos importantes no livro de Jó que nos fazem acreditar realmente que isso aconteceu. Há uma grande possibilidade de Jó ter vivido no tempo de Abraão. E como que nós podemos concluir isso? Há algumas informações importantes no próprio livro de Jó que nos mostra a possibilidade disto ter acontecido. Primeiro, não há no livro referências claras à lei de Moisés ou às suas instituições. Isso seria incomum se Jó tivesse virtualmente em qualquer tempo depois de Moisés. Certo? Então, se ele viveu depois de Moisés, seria natural que no seu livro houvesse alguns pontos que indicassem, que nos reportassem a lei de Moisés. Mas não há. Segundo, Jó oferece sacrifícios em favor da sua família. Essa era uma prática característica dos dias patriarcais, quando não havia sacerdócio estabelecido comparável com aquele sob a lei mosaica. Então, se Jó exercia uma função sacerdotal em relação à sua família, isto é um sinal evidente de que ele não viveu na época pós-lei mosaica. Terceiro, a provável duração da vida de Jó se ajusta bem ao tempo da vida comum dos patriarcas. Outro ponto importante. Em quarto lugar, parte da linguagem e mesmo o uso de certas palavras sugere um ambiente nos dias patriarcais. Então, a própria linguagem do livro nos
reporta para um período patriarcal. Deve-se notar que a força de alguns argumentos depende em parte da localização da terra de Uz. A localização da terra de Uz é incerta. Há duas possibilidades principais. Uz era a descrição de uma área entre Damasco e o rio Eufrates, e na hora do deserto arábico. Ou então, Uz era localizada na fronteira de Edom, no deserto arábico. Essa possibilidade coloca Jó mais perto das localizações comumente aceitas para os lugares de origem dos três amigos. Então, esses cinco apontamentos nos leva a acreditar que a vida de Jó se desenvolveu no período dos patriarcas. O livro de Jó é classificado como poético, assim como os 5 livros dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Lamentações. Os eruditos classificam também o livro de Jó como livro de sabedoria, assim como o livro de Provérbios e de Eclesiastes. Por que classifica o livro de Jó como poético e de sabedoria? Por causa da estrutura dos diálogos entre Jó e seus amigos, construída através de muitos paralelismos. Por paralelismo, o que dá sustentabilidade à poesia hebraica, temos a valoração do pensamento através da ênfase, da repetição, do contraste e da elaboração de ideias, sem levar em conta elementos como ritmos, rimas e métricas, elementos essenciais às poesias ocidentais. Então você vai perceber que na poesia oriental, e particularmente na poesia hebraica, não existe essa mesma estrutura da poesia ocidental. Então, o paralelismo é muito usado na poesia hebraica, né? Porque ele enfatiza a questão da valorização do pensamento, e ela dá muita ênfase à repetição. Então você vai perceber isso não somente no livro de Jó, mas especialmente no livro de Provérbios. Há muito paralelismo, nos Salmos também. O livro de Jó também é classificado como livro de sabedoria, porque os eruditos entendem que o livro trata de questões práticas, pertinentes à existência humana, tais como fatalismo, materialismo, espiritualidade, sofrimento, moralidade, etc. Portanto, amados, o propósito do livro é revelar uma verdade superior à ideia da problemática do sofrimento, como se dá a justificação do homem. O sofrimento é um dos elementos que fomentou os questionamentos acerca da justiça de Deus e de que modo o homem poderia ser justo diante dele. O livro inteiro trata do problema da dor e do sofrimento. Jó volta-se particularmente para o problema do sofrimento inocente. Ao mesmo tempo, parece que este problema é ocasião para uma lição sobre viver pela fé. O livro é uma afirmação da glória e da perfeição do Senhor, aquele que é digno de ser adorado e louvado. Observe uma coisa importante com relação à acusação de Satanás concernente ao serviço egoísta de Jó e o cuidado de Deus para com Jó. Essa acusação é, na realidade, uma acusação contra o próprio Deus. Satanás está afirmando que não há outra razão para um homem servir a Deus senão pelas bênçãos físicas. E assim Deus precisa subornar o homem com bênçãos materiais para receber a adoração dele. A fidelidade de Jó, no meio da tribulação, prova ser a defesa do Senhor. Certo? Então a maior defesa que Deus faz contra Satanás é a própria fidelidade de Jó. Jó recebeu toda a aprovação sem ter blasfemado contra Deus.
O livro de Jó não é uma ficção religiosa, apesar de que há estudiosos, teólogos que defendem essa ideia. Mas o livro de Jó não é uma ficção religiosa. Jó não foi um personagem imaginário, mas sim uma pessoa real. E tanto Ezequiel, no capítulo 14, versículos 14 e 20, quanto Tiago, no capítulo 5, versículo 11, dão testemunho desse fato. Uma vez que foi um homem real, com experiências reais, Jó é capaz de nos contar aquilo que precisamos saber sobre a vida e os problemas no mundo real. Portanto, se você quiser fazer um estudo sobre a questão do sofrimento, da perseverança em meio ao sofrimento, da fidelidade a Deus diante do sofrimento e outros temas relacionados aos problemas da vida, leia e estude o livro de Jó. Agora vamos falar de Salmos. O livro de Salmos, com certeza, é um dos mais belos e importantes livros da Bíblia. É o livro que fica no meio da Bíblia. Muitos de seus textos são inspirações para canções, livros, poemas, sermões, etc. Os Salmos expressam o relacionamento de Deus com o seu povo. Embora fossem cantados, eles são muito mais um exemplo vivo de uma vida de oração intensa. A autoria da maioria dos salmos é atribuída ao rei Davi, o qual teria escrito pelo menos 73 poemas dentre todos os salmos, né? Então, 73, pelo menos, são atribuídos a Davi. Asaf é considerado o autor de 12 salmos. Os filhos de Corá, ou de Coré, escreveram em torno de 9 salmos. E o rei Salomão, ao menos 2. Emã, com os filhos de Corá, bem como Etã e Moisés, escreveram no mínimo 1 cada. Todavia, 51 salmos seriam títulos de autoria anônima, ou seja, ninguém sabe quem os escreveu. Os salmos acabaram por constituir um inário litúrgico, chamado também de saltério, para uso no Templo de Jerusalém, do qual transitaram quer para a sinagoga judaica, quer para as liturgias cristãs. Nós, como Igreja de Cristo, cantamos e oramos muitos salmos. Na Igreja Católica, os 150 salmos formam o núcleo da oração cotidiana, chamada de Liturgia das Horas, também conhecida por ofício divino, cuja organização remonta a Bento de Núrsia. A oração conhecida por Rosário, com as suas 150 Ave-Marias, formou-se por analogia com os 150 salmos do ofício ritual católico. Outra forma muito popular, também usada pelos católicos, é organizar lista de salmos por finalidade, isto é, salmos para serem rezados em determinadas ocasiões, como festas, doenças, colheitas ou funerais. Historicamente, a primeira dessas listas foi organizada a partir da prática de Arsênio da Capadócia, que rezava um salmo como uma oração com certas finalidades. Vários salmos são considerados pelos teólogos como proféticos ou messiânicos, pois referem-se à vinda de Cristo e por isso existem muitas citações de versos dos salmistas no Novo Testamento com o propósito de provar o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus. Então, essa relação de salmos com textos do Novo Testamento é muito comum. O livro de Salmos é um dos mais citados pelos escritores do Novo Testamento. O próprio Jesus orava os salmos, e sua vida e ação trouxeram um significado pleno para o sentido que essas orações já possuíam. Depois dele, os salmos se tornaram a oração do novo povo de Deus, comprometido com Jesus para a transformação do mundo em vista da construção do reino. Então, o livro de Salmos se tornou realmente um livro muito querido, muito amado pela igreja. E nós oramos os salmos no nosso ministério.
nós temos um livro de oração chamado Vamos Orar, e este livro, ele tem várias orações que são salmos que foram personalizados para facilitar o uso dele como oração. E há muitos outros livros, né, de oração e muitos estudos também que tratam do livro de Salmos. Então, estude o livro de Salmos, ore o livro de Salmos, porque é uma bênção que Deus concedeu para nós e que está inserido no cânon das Escrituras. Na segunda parte da nossa aula, nós vamos falar sobre Provérbios, sobre Eclesiastes e sobre o livro de Cantares de Salomão, para encerrarmos essa parte dos livros poéticos, ok? Eu vejo você na segunda parte da nossa aula.